Boa noite, pessoal. Aqui quem está falando com vocês é a Ana Carolina e eu vou começar a apresentação do trabalho do meu grupo. Meu grupo é composto por mim, pela Ana Júlia, pela Elizabeth, pelo Luiz e pelo Samuel. A gente vai falar, sobre o PIS e COFINS, os regimes cumulativos e não cumulativos. Mas antes eu vou relembrar com vocês alguns conceitos. O regime de tributação, ele é um sistema que estabelece a cobrança de imposto de cada CNPJ, né? Eles vão ser estabelecidos de acordo com o faturamento de cada empresa. E no Brasil, nós temos 3 tipos de regime de tributação: Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Dentre eles, são recolhidos impostos. E temos também os principais impostos que são recolhidos por todos, que é o Imposto de Renda, que é o IRPJ, o CSLL, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS. No trabalho, a gente vai fazer um comparativo entre o PIS e o COFINS nos regimes de tributação do lucro presumido e do lucro real. O PIS e COFINS cumulativo. O regime cumulativo, ele tem como objetivo o pagamento total das alíquotas que precisam ser quitadas, independentemente de quantas vezes uma mercadoria foi tributada. Então, nesse tipo de regime, a gente não vai ter o crédito, o que acaba fazendo com que o custo total do produto, tanto para a pessoa jurídica quanto para o consumidor, seja maior. As alíquotas do PIS e COFINS cumulativos são de 0,65% para o PIS e de 3% para o COFINS. E o lucro presumido, que é o regime tributário utilizado pelas empresas que efetuam o recolhimento pelo regime cumulativo. Dando continuidade ao trabalho, irei dizer sobre agora de PIS e COFINS não cumulativo. O regime não cumulativo do PIS e COFINS consiste em deduzir dos débitos apurados de cada contribuição aos seus respectivos créditos admitidos na legislação. Essa temática é chamada de regime de não cumulatividade do PIS e COFINS. O PIS e COFINS não cumulativo precisam ser apurados item a item, separando, então, aqueles que não são tributados, ao invés de um cálculo total das quantias operadas, como ocorre com outros tributos. Contudo, suas alíquotas são bem mais altas do que o sistema cumulativo, mas é possível, em certas situações, fazer o abatimento das operações anteriores. Seus valores são 1,65% para PIS e 7,6% para COFINS. As empresas que utilizam o sistema de não cumulatividade são as enquadradas no regime tributário lucro real, que recolhe IRPJ e CSLL somente sobre o que foi apurado como lucro. Os créditos admitidos pelo regime não cumulativo estão nas seguintes situações: aquisições de mercadorias para revenda, exceto se as mesmas forem sujeitas a incidência monofásica, alíquota zero ou substituições tributárias. Aquisições de insumo para serem utilizados na fabricação de produtos, aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados na atividade de empresa pagos a pessoas jurídicas, energia elétrica consumida nos estabelecimentos da empresa, custo de armazenagem de mercadoria, frete CIF saída, frete FOB nas compras de mercadorias, depreciações, justificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa. Boa noite, eu vou estar dando continuidade no trabalho falando um pouco mais sobre PIS e COFINS monofásicos. A ideia do PIS e o COFINS monofásico é de concentrar a tributação do PIS e do COFINS no fabricante ou no importador de determinados produtos, ou seja, eles que são responsáveis pelo recolhimento do PIS e do COFINS de toda a cadeia produtiva. Por isso que são utilizadas alíquotas superiores e maiores do que as normais. O PIS e o COFINS ele tem diferentes formas de recolhimento dependendo do enquadramento tributário da empresa. Ele pode ser recolhido pelo regime cumulativo, que geralmente se enquadra as empresas do lucro presumido, e pelo não cumulativo, que se enquadra as empresas do lucro real. Então, os produtos sujeitos ao regime monofásico poderão estar sujeitos a um regime cumulativo e não cumulativo. O que irá diferenciar um do outro são os produtos.
pois o regime de tributação monofásica não se aplica a todos os produtos, e sim para alguns que o governo definiu como prioritário. Existe uma lista de produtos sujeitos a PIS e COFINS monofásico que eu irei citar no próximo slide. Agora, eu vou estar citando os produtos que estão sujeitos à incidência monofásica. São eles: gasolinas e suas concorrentes. É bom estar analisando porque tem algumas exceções. Produtos farmacêuticos, de perfumaria, de tocador ou de higiene pessoal. Máquinas e veículos, autopeças, pneus novos de borracha, câmara de ar de borracha, querosene de aviação, bebidas frias como refrigerantes, água mineral, álcool, inclusive para fins carburantes, e biodiesel. Mas vale lembrar que cada divisão de produtos citados que eu citei tem um valor de alíquota diferente, então na hora de calcular é bom estar conferindo. Boa noite a todos. Dando continuidade, falarei sobre PIS e COFINS na substituição tributária. A substituição tributária ocorre nos casos em que a responsabilidade de recolhimento desses impostos é da empresa de origem do produto. Nesses casos, o imposto devido ao varejista já é recolhido pela indústria, portanto, não precisará ser destacado na nota fiscal de venda. Basicamente, essa é uma situação de um sistema de tributação de estágio único. Além disso, é muito parecido com a substituição do ICMS, mas a gente não pode estar confundindo, né? Porque são impostos, tributos muito diferentes um do outro. Lembrando que os optantes do lucro real não estão sujeitos à substituição tributária. Falando também sobre PIS e COFINS na alíquota zero. Não há distribuição do PIS e COFINS em nenhum momento da cadeia. Dessa forma, não devem ser confundidos com a alíquota zero proveniente de anterior cobrança por substituição tributária ou incidência monofásica. As reduções a zero das alíquotas das contribuições para PIS e COFINS são aplicáveis tanto para contribuintes sujeitos ao regime de apuração cumulativa quanto aos sujeitos ao regime de apuração não cumulativa. Alguns exemplos de produtos aplicados à alíquota zero de PIS e COFINS nos regimes cumulativos ou não cumulativos são itens de cesta básicas, livros, papéis destinados a impressões de jornais ou periódicos, adubos e fertilizante, entre outros. Em continuidade com o que o pessoal falou, a gente pode resumir que o lucro presumido, o PIS e o COFINS, ele incide sobre um faturamento da empresa, sob determinado percentual ali. Já o lucro real, o PIS e COFINS, eles são impostos não cumulativos, ou seja, esse imposto ele não incide sobre o faturamento diretamente. Ele tem um processo ali de débito e crédito que ele é até parecido com aquele do ICMS. Agora a gente vai estar citando um modelinho para a gente colocar em prática essa parte de cálculo. Então, pessoal, a gente escolheu um exemplo no qual mostra para a gente o preço de compra do produto que a gente comprou de R$1.000 e a gente vendeu esse mesmo produto de R$ 1.651,75. Fizemos os cálculos do lucro presumido com as devidas alíquotas de 0,65% para o PIS e 3% do COFINS, chegamos no resultado de R$ 60,29 de valor a recolher. No lucro real, que é a compensação do débito com crédito, com as devidas alíquotas de 1,65% para o PIS e para o COFINS de 7,6%, chegamos no total de R$ 92,50 no crédito, no débito R$ 125,53, totalizando R$ 152,79. Após realizar a compensação do débito com crédito no lucro real, a gente pegou o valor total do débito, que deu R$ 152,79, subtraímos pelo valor de R$ 92,50, que chegamos no valor total de R$ 60,29 de impostos a recolher. Ou seja, quem acompanhou direitinho lá no lucro presumido, deu o mesmo valor a recolher. Por fim, depois que a gente fez a comparação, a gente analisou que no exemplo houve um empate quanto ao regime de tributação. Ou seja, o valor adicionado, que é a diferença do preço de compra e o preço de venda, tanto no lucro real quanto no lucro presumido, ele se manteve constante.
ou seja, num percentual total de 65,17%. Então, fica facultativo da empresa escolher o regime a seguir, pois todos dois o imposto seria de R$ 60,29. Obrigado pela atenção.